Neto, Raul, Léo Link, John Textor. 4 figuras totalmente detestáveis pela torcida do Botafogo. Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem diante da equipe do Bahia. Botafogo vinha dominando o jogo tranquilo, talvez tenha sido o jogo mais fácil para o Botafogo vencer nessa temporada. O time do Bahia é muito fraco, mas o destino prega situações difíceis de a gente explicar. O Botafogo não tem goleiro, isso é notório, não é de hoje que a gente fala isso, todo mundo fala isso. Somente o John Textor e a sua diretoria não viram a necessidade de contratar um goleiro quando teve oportunidade. Fala-se agora que na próxima janela o Botafogo tem que trazer um goleiro, trazer como se está no transfer ban. Se não resolver o problema do transfer ban, vai ser isso aí que tá aí. Não tem jeito. O Neto, não bastasse ser um péssimo goleiro, não bastasse não agarrar rigorosamente nada, ainda é estouradinho. Eu até entendo que a arbitragem foi desastrosa ontem. Foi deplorável a arbitragem ontem. A arbitragem seletiva, como acontece muito no Brasil, né? O Brasil é assim, para uns a justiça, a lei, para outros a bondade, a permissividade. O árbitro ontem expulsou, logicamente, certamente, com toda razão, o Ademir. Ele foi muito bem expulso. Mas aí existe um câncer, muitos não gostam que eu falo, eu falei isso ontem no grupo de WhatsApp e muitos discordaram de mim, mas existe um câncer no Brasil, um câncer que destrói o Brasil em todos os sentidos, o câncer chamado Rede Globo, o Grupo Globo. Isso é um câncer que tem no Brasil, é um câncer que parece que não vai acabar nunca, parece sem cura. Porque esse câncer chamado Rede Globo destrói esse país quando fica fazendo essas artimanhas políticas, e a gente está vendo o país como está, o desastre que está o Brasil por causa desse câncer chamado Rede Globo, e o Brasil está se afundando cada vez mais, e esse câncer também se envolve no futebol, porque o narrador do jogo ontem foi assim, algo impensável. Não vá dizer para mim que o marginal que está lá no VAR, os bandidos que estão lá no VAR, não está vendo os comentários da Rede Globo. Duvido que não está vendo. E o canalha do narrador ontem, ele falou mais de umas 15 mil vezes, não, porque não era para expulsar, porque não sei o que blá blá blá, e que não depende de ser só o último homem. Vamos analisar a jogada. O Ademir era o último homem quando ele fez a falta. O goleiro do Bahia estava totalmente adiantado. Aquela bola poderia facilmente ter sido colocada por cima do goleiro e gol do Botafogo. O juiz expulsou, cumpriu a regra. Mas o canalha do narrador, desse câncer chamado Rede Globo, ele ficou falando o tempo todo, não porque não foi pênalti, porque não foi pênalti, não foi para expulsão. Falou isso até o VAR chamar o árbitro. O VAR chamou o árbitro foi lá e mudou a sua opinião. Não tinha justificativa para o Ademir não ser expulso. Ele foi muito bem expulso. Mas o canalha do árbitro, aliás, todo jogo que esse senhor apita, tem polêmica. Ele é um péssimo árbitro. É um vagabundo. Mas esse câncer chamado Rede Globo bota pressão o tempo todo. E o VAR certamente está ouvindo esses caras comentando, porque é o seguinte, a análise é muito simples. Eles já falaram que não é pênalti, que não era para expulsar, estou falando pênalti o tempo todo. Já falaram que não era para expulsar,
já introduziu isso na mente das pessoas, já formou opinião, agora dá para a gente falar que não foi pênalti, que não foi falta para expulsão. E aí chama o árbitro. Isso em fração de segundos é muito fácil de se fazer na televisão. O cara que está narrando o jogo, ele está falando para milhões de pessoas. Já introduziu isso na mente das pessoas. E o canalha vai lá e cancela a expulsão. Cancela a expulsão. Não satisfeito com isso, ele pega um doente mental, um mão de alface, um mão de maionese, um caçador de borboleta chamado Neto, que pensa que é alguma coisa, que não é nada, e ele ainda arma para cima do Neto. Porque esse canalha desse juiz, a regra diz o seguinte: o cara conta 3 segundos na cabeça e conta 5 com as mãos, porque são 8 segundos. Então, depois de contar os 3 segundos na cabeça, ele começa e contando. Quando chegou no 4º segundo, ele deu escanteio a favor do Bahia. Quando chegou no 4º, a imagem é clara. A imagem é muito clara. Quando chegou no 4º segundo, ele não levantou o 5º dedo e ele foi lá e deu escanteio. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém tem sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata. Até o Neto, que é uma mosca morta, que é um péssimo goleiro, que não deveria estar no Botafogo, aliás, não deveria jogar futebol. O cara não tem sangue de barata, pô. O cara foi lá e se estourou com ele. E eu acho que era isso que ele estava querendo. Eu acho que era isso que ele estava querendo. E aí o idiota vai lá e xinga a mãe do juiz, xinga a mãe do árbitro. O cara foi lá e deu vermelho para ele. Justo, o vermelho justo. Porém, o que antecedeu isso? Canalice desse árbitro, desse safado. Canalice. Mas vamos lá. Nada é tão ruim que não possa piorar no Botafogo atual. Sai o Vidalba, puto, porque o cara queria continuar jogando, e entra o Raul. Algumas pessoas criticaram o Ferrarese. Eu não critico o Ferrarese. Ferrarese, para mim, não teve culpa de rigorosamente nada. Para mim, o único culpado chama-se Raul. Essa íngua que está lá no Botafogo. Aliás, que mão podre do Botafogo para poder escolher goleiro dessa temporada. Que mão podre. Aí entra esse péssimo goleiro, esse insignificante desse Raul, e deixa a bola passar do jeito que passou, pô. Coisa mais simples do mundo, esticava a perna esquerda, dominava a bola. Mas para o Raul isso é impossível. A impressão que eu tenho é que esses caras fazem isso de sacanagem, pô. Só pode ser de sacanagem que esses caras fazem isso. Não tem outra explicação, pô. Só pode ser de sacanagem. E aí quem paga com isso tudo é o torcedor. Sabe por quê? Porque o torcedor vai para campo, o torcedor fica em frente à televisão, aí xinga, fala um monte de merda por causa desses caras aí, pô. É inadmissível isso. É inadmissível. Mas o maior culpado de tudo isso, ao meu ver, chama-se John Textor. Esse calhorda americano, esse marginal americano, que veio para o Botafogo com status de multimilionário. O cara dizia que era mais rico que o Barcelona e não passa de um charlatão. Ele pega uma instituição centenária, histórica, que deu títulos de Copa do Mundo para o futebol brasileiro, e ele transforma nessa galhofa aí. É um traste o John Textor. É um marginal, é um vagabundo que precisava estar preso nesse momento. E esse miserável desse John Textor ainda volta querendo tocar mais rebu ainda, impedindo que o Botafogo passe para a mão de outras pessoas que queiram investir, que queiram fazer com que essa instituição volte a ser grandiosa. São dias difíceis para o Botafogo, dias difíceis. Eu espero que isso um dia possa mudar. Mas enquanto esse câncer chamado Rede Globo, que interfere na política do país, que interfere no futebol do país, e esse outro câncer chamado John Textor estiver lá, certamente teremos dias difíceis ainda. Aliás, muito difíceis.
A nossa expectativa é de que isso possa mudar o mais rápido possível. Vamos aguardar e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Galera, se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você for novo, dê essa moral pra gente, inscreva-se no canal, porque aqui você é muito bem-vindo. Valeu? Ótimo domingo a todos, forte abraço, estamos juntos e até a próxima.